Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. A partir do versículo 15, o assunto da palavra é Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de uma só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dámaris, e com eles outros. Glória a Deus. Então, Paulo, enquanto aguardava seus companheiros chegarem, foi até o Areópago, o local onde os filósofos atenienses se reuniam para falar de novidades, para falar as suas filosofias sobre a sabedoria, as pesquisas que eles se aprofundavam em buscar respostas para as coisas. E aí aparece Paulo. Paulo tomou ocasião, porquanto viu lá nos seus altares um altar ao Deus desconhecido.
Então o berço da sabedoria humana tinha um altar dedicado ao Deus desconhecido. Tinha vários altares para outros deuses, para suas idolatrias, e ele observou que eles eram muito idólatras. Eram altares dedicados ao Deus A, ao Deus B, ao Deus C, ao Deus D e ao Deus desconhecido, que era quem eles não conheciam, que era o Deus que fez o céu e a terra e a fonte das águas da vida humana, e estabeleceu esta maravilha de obra, ordenando com as ordenanças cósmicas do universo, as órbitas, o planeta Terra, o Sol, a Lua, as estrelas do céu, e essa maravilha que é a vida humana, a vida dos animais, a vida vegetal. Esse para eles era o Deus desconhecido. Eles não conheciam o Deus que fez todas essas coisas. Então Paulo tomou ocasião a partir daí e anunciou para eles o Salvador, Jesus Cristo, falando da ressurreição, e isto chamou a atenção deles. E naquele discurso, nós vemos aqui que duas pessoas procuraram Paulo depois que ele terminou seu discurso, as suas explicações, e creram naquilo que ele falou, que foi Dionísio e Dámaris. Está escrito aqui, ó. Né? Então, e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, na Grécia, que é o berço da filosofia. Então os gregos, a palavra diz que os gregos buscavam sabedoria. Então ali a fonte, o berço dos filósofos. E os judeus buscavam sinais, eles queriam ver sinais. Bem-aventurado você que busca, que entende, que compreende, que busca a palavra de Deus, o ouvir da palavra de Deus. Não está preocupado com sabedoria, não está preocupado em ver sinais, mas creu naquilo que está nas Santas Escrituras, na palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que ouviram e creram. Glória a Deus. E não somente aqueles que viram e creram. O Senhor Jesus diz, ele mesmo disse que mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram, ou seja, a nossa geração, porque nós não vimos o Senhor, mas nós cremos na sua palavra, nós cremos em seu nome, nós cremos que a salvação é só através de Jesus Cristo. Então, aquele que crê, é mais do que um bem-aventurado. Glória a Deus, porque não precisamos ver, não precisamos tatear, porque aqui ele fala que o nosso Deus não se encontra ele tateando, pondo a mão, tocando, pondo uma veste, uma roupa numa estátua, de maneira nenhuma. O nosso Deus é um Deus espiritual e que não está longe, ele está perto. Você clamando a ele, ele está te ouvindo. Glória a Deus. Então ele, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Paulo começou a observar que os atenienses eram homens, pessoas muito supersticiosas e entregues à idolatria. Existiam vários deuses gregos que eles atribuíam como deuses, mas tinha um reservado ao Deus desconhecido, um altar. E aí Paulo entrou por aí a explicar para eles sobre o Deus desconhecido, para que ficasse conhecido dos atenienses. E assim Paulo explicou e falou, e ali já no primeiro dia já teve alguns que creram nele. Glória a Deus. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo não perdia tempo, todos os dias ele estava ali. Aqui diz disputava com os judeus e religiosos. Então Paulo falando de Cristo para os judeus e religiosos e para os atenienses, os gregos, e se apresentava na praça todos os dias.
E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Então chamaram ele de paroleiro, pois não compreendiam o que Paulo queria dizer, pois eles estavam falando novidades para eles. Mas como eram filósofos, a curiosidade deles se aguçavam. Filósofos são curiosos, eles se aprofundam nas novidades para buscar uma resposta, uma explicação para o assunto. E outros, então uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. O Senhor ainda era estranho para eles. O Deus que fez o céu e a terra era estranho para eles, para os gregos. Parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Então ele, falando de Jesus Cristo, de Deus Criador, falando da ressurreição do Senhor Jesus, era uma novidade para eles. Eles ainda nunca tinham ouvido falar sobre Jesus e nem sobre a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: é o local onde se reuniam para discursarem, para apresentarem as novidades, para ouvir de outro. Um sempre fazia o seu discurso e os outros ficavam atentos, analisando sobre aquele assunto. E levaram Paulo lá, e Paulo expôs Jesus Cristo para eles, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes a ouvidos. Para eles, tudo que Paulo falava era muito estranho. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então, isso aqui é uma observação sobre eles. Então, nenhum deles se ocupavam de trabalho, de buscar fazer alguma coisa, mas de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então, os filósofos sempre estavam apresentando uma coisa nova, uma explicação, um aprofundamento em algo, e isso era nato deles, fazia parte da sua cultura e dos seus dons de filósofos. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Paulo observou que eram supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então Paulo trouxe essa novidade, que eles tinham um altar dedicado ao Deus desconhecido, e Paulo entrou por aí anunciando e falando da salvação, da ressurreição, da salvação, da vida eterna em Jesus Cristo. O Deus que fez o mundo e que tudo o que nele há. Paulo falou das grandezas de Deus, que esse Deus que ele anunciava era o verdadeiro Deus, o único Deus que fez os céus e a terra, fez tudo, todo o mundo e tudo que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Por mais que se ofereça e dedique um santuário a Deus, Deus não habita ali. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita naqueles corações que se entregam a Ele, que se arrependem dos seus pecados, dos seus maus caminhos e buscam servir a Deus em verdade e em justiça. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Ninguém pode servir a Deus, apresentar alguma coisa a Deus por mãos de homens, pelas mãos, oferecer alguma coisa, pois Deus é dono de tudo. Glória a Deus. Como que se Deus necessitasse de alguma coisa. Deus não necessita de nada. Ele só quer a sua obediência, Ele quer o seu coração, e Ele faz tempo e morada dentro de nós. Nós, estando servindo a Deus, somos considerados templos e moradas de Deus. Glória a Deus.
pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então tudo é de Deus, tudo é por Deus, tudo pelo poder de Deus se move, existe pelo poder de Deus. E de uma só pessoa fez toda a geração dos homens, através de uma só, de Adão, Deus fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que se buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então Deus determinou todos os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor. Se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos por Deus. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então Paulo, como era conhecedor das filosofias, também aqui já citou um dos poetas deles, dos gregos, dizendo que alguém disse, pois somos também da sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a uma estátua, a algo feito por mãos de homens. Então não devemos pensar dessa forma e acreditar dessa maneira, pois Deus é espírito e Deus se agrada daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Não precisa, aqui fala que nós não devemos, ninguém encontra Deus tateando, tocando, manuseando, carregando alguma coisa como se fosse Deus. Deus não se agrada da idolatria. Então leia bem esta parte aqui. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Mas Deus, não levando em conta a ignorância humana, Deus anuncia agora o tempo do arrependimento, há oportunidades para que se arrependam e venham a viver e servir a Deus em espírito e em verdade. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então Deus determinou o dia do juízo, que Deus há de julgar os vivos e os mortos. E ele deu tanta certeza disso, ressuscitando Jesus Cristo. A ressurreição é uma garantia que o juízo vai acontecer, pois tudo veio acontecendo conforme aquilo que estava escrito na palavra de Deus, e a palavra fala do juízo final. E esse dia não chegou ainda, mas chegará, e é importante que façam veredas direitas para que naquele dia sejam aprovados diante de Deus. Então busque crer na palavra. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Uns escarneciam e outros aguçou a curiosidade e queriam ouvir novamente. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, alguns já creram naquele dia, entre os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Dámaris, e com eles outros. Então ficamos com esta palavra, leia novamente e medite sobre ela. Paulo em Atenas, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15 em diante. Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.